Good day, mate. Hi, Angai. G'day, mate. How you going? É isso que você vai ouvir muito se for para a Austrália. É assim que eles te cumprimentam. O australiano, ele fala aqui do fundo da garganta. Então, muitas vezes, eles também... o cigarro lá é muito caro. Caríssimo. Então, eles fumam muito cigarro de palha. Aí eles fazem o cigarrinho de palha, coloca aqui no canto da boca e fala com você mexendo só o outro canto. Daqui do fundo da garganta é muito difícil de entender o que eles estão falando. Antes de ir para lá, eu não fiz curso de inglês, eu aprendi inglês, aquele basicão no ensino fundamental. Na minha época era bem fácil, era bem assim, bem básico mesmo, né? Que era a época do The Book is on the Table, eu não lembro do personagem, mas tinha que ser começava com os quadrinhos. Good morning, Mr. Tal. How are you? I'm fine, thanks. Ou I'm fine, que ninguém fala isso em lugar nenhum. Mas foi o que eu aprendi, tinha assim o muito básico. Quando eu decidi ir para a Austrália, eu comecei a fazer um curso aí online, meio autodidata, que tinha uns videozinhos e tinha uns exercícios e ia repetindo o que se falava no vídeo. E foi assim que eu fui para lá. E mesmo com essa, mesmo que eu acredito que se eu tivesse feito um curso de inglês, talvez não ia me servir muito, porque é muito difícil entender, pelo menos para o listening, é muito difícil entender o que eles falam. E eu vi uma pessoa falando, assisti muito filme assim, sem legenda, para você ir acostumando o ouvido. E eu fiz isso, assisti muitos filmes de Hollywood, aprendi o inglês americano, compreendo muito bem o inglês americano hoje, mas o australiano é diferente. Então, hoje em dia, eu diria assim, quem quer ir para a Austrália, tem alguns canais de jornalismo que são da Austrália. É bem mais fácil de entender, porque é como se você, assim, estando aqui no Brasil, você vê um jornalista falando na internet, um jornalista falando na TV, ele tem o jeito correto de falar, de se expressar, de ser compreensível, né, compreendido. Ele sabe como falar as palavras para que ele seja compreendido, porque é lógico que a intenção dele é ser compreendido. No dia a dia a gente conversa com algumas pessoas que mesmo falando a nossa língua a gente não entende o que eles falam. Então é assim também lá na Austrália. Mas se você assistir uns canais de jornalismo, conseguindo entender o que eles falam, o sotaque, o jeito das palavras, fica mais fácil de compreender no dia a dia. Vai ter umas pessoas que não vai dar para entender de qualquer jeito, mas é menos, né? Mas eu já cheguei lá não entendendo nada mesmo, porque o que eu tinha aprendido aqui não me valeu muito. É claro que a gente chega lá e vai para a escola de inglês. E os professores também, eles falam muito bem, eles falam devagar, eles falam bem declarado, porque eles sabem que estão falando para alunos estrangeiros. Eu me lembro que tinha um professor na escola que eu morria de medo que ele falasse comigo, porque eu não entendia nada do que ele falava. Outros professores sim, então se eu caía na sala dele, eu pedia para mudar.
né? Eu já tinha na parede lá quais eram as aulas que a gente ia ter naquele dia. Aí eu via que eu estava no nome dele, já ia lá falar com o diretor e pedir, me coloca numa outra sala, porque eu não entendo o que ele fala. Mas os outros professores falavam muito bem. E eu acho que isso também é uma coisa que a escola tem que ter que vai representar a maioria da população. A escola não está errada de colocar esse professor lá. As pessoas que conseguiam entender o que esse professor falava, maravilha, o inglês dele estava ótimo, né? Agora eu tinha acabado de chegar e não entendia nada. Depois, quando eu já estava terminando o curso, eu já até entendia o que ele falava. Então, tudo é assim, né? Sabe que o aprendizado são conexões cerebrais que precisam de tempo para ser estruturadas. Então, nada é muito rápido. Eu vejo aí algumas propagandas de curso falando aprenda a falar ou aprenda a escutar, aprenda a entender em 15 dias, 3 semanas, 3 meses, sei lá, cada um tem aí um prazo que é totalmente irreal, porque na verdade, quando a gente fala de aprendizado de qualquer coisa, a gente fala em estruturas celulares que acontecem dentro do cérebro, nos neurônios, que conforme você vai aprendendo uma coisa e repetindo, você vai criando sinapses diferentes, e essas sinapses vai fazendo com que o neurônio crie lá uma perninha a mais para que essas sinapses sejam repetidas mais fáceis. É como você está aí trabalhando o seu músculo e você sente que o seu músculo está crescendo. Quando você trabalha o cérebro, os seus neurônios também estão criando aí, que se chama espícula dendrítica. Tem os dendritos, então ele sai um dendrito a mais daquele dendrito que já está trabalhando, porque ele vai se multiplicando para tornar mais fácil aquilo que você está aprendendo. Quando você percebe que aprendeu, é porque aquele dendrito está completo e está fazendo a sinapse rapidinho. É assim que acontece o aprendizado, e não tem como alguém dizer, você usou a técnica errada e tal. Isso daí é tudo marketing, porque, na verdade, você precisa de tempo para formar essa estrutura e você precisa saber qual é o seu jeito de aprender. Então, o método certo e o método errado não existe um método perfeito. Existe a pessoa acertar no método que dá certo para ela. Então, tem pessoas que são visuais, pessoas que são orais, pessoas que são auditivas, tem pessoas que gostam de um mix. Eu gosto de aprender ouvindo e vendo, eu percebo que eu aprendo melhor lendo, eu percebo que cada um é um. Então, quando ela consegue chegar naquele método correto, ela vai aprender com menos tempo. Se ela estiver usando um método que não funciona com ela vai demorar mais. Então, uma pessoa não pode chegar e falar esse método é perfeito para todo mundo e vai fazer aprender em pouco tempo. Isso daí, é claro, ela está tentando pegar uma grande quantidade de pessoas que vai pagar pelo curso e depois algumas vão sair satisfeitas e outras não. Isso é marketing, isso é comércio, todo mundo conhece. Então, é assim, vai ser mais um pouco mais difícil, mas a gente vai ouvindo e vai acostumar. É bom conversar com todo mundo. Eu cometi um pecado muito grande, que foi como eu morava junto com o meu filho, então nós falávamos português em casa e eu acabava só falando inglês na escola, no trabalho, quando eu consegui trabalho, mas até conseguir trabalho eu só falava na escola. Foi meio difícil conseguir trabalho porque eu não conseguia me comunicar bem. Então, teve alguns trabalhos que eu
tentei fazer, na verdade, um só. Que eu fui lá fazer a entrevista e o dono do lugar falou: eu não posso te dar um trabalho porque você vai ter que conversar com os clientes e você não consegue conversar comigo. Então, prejudica um pouco. Mas aí tudo é fase que a gente tem que passar quando chega lá. Passa por uns perrengues, passa sim. Mas tudo passa e a gente aprende. E tudo fica com uma experiência muito boa, muito grande, para que você possa contar, alertar outras pessoas e não passar por isso de novo, né? Então, eu me lembro de uma vez que eu fui em uma loja com meu filho, comprei o que eu tinha que comprar e nós passamos pelo caixa. Eu gostava de passar por um caixa de autoatendimento, porque assim eu não tinha que conversar com ninguém. Mas naquele dia tinha uma fila, os caixas de autoatendimento estavam ocupados e ficou vago, bem na minha vez ficou vago um caixa que tinha uma pessoa. Mas tudo bem, eu passei por essa pessoa. Era uma loja assim de departamento, se eu não me engano, acho que era o Kmart. Acho que era o Kmart. Eu acho que era a Target. Passei pelo caixa, entreguei, não falei nada. Ele passou as compras, também não sou muito de puxar assunto. Também eu evitava passar. Às vezes eu via assim umas caixas de supermercado puxando assunto com o cliente, mas eu evitava de passar no caixa. Esse daí não puxou assunto, não. Ele passou minhas compras e tal, paguei. E aí ele falou, eu falei pra ele, thank you. E ele falou, alright. Tá bom. Saí quando estava numa distância numa distância segura. Eu falei pro meu filho, o que ele falou? Tá vendo? Eu não entendo o que eles falam. O que ele falou? Pra mim, ele parecia um cachorro fazendo... Só isso. Aí meu filho falou assim, ele falou, you are alright. 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 Foi isso que ele falou. Aí meu filho entendeu e falou, you are alright. Porque quando a gente fala thank you, ninguém fala you are welcome. Isso é muito comprido. Eu tive um problema com isso também, vou contar num outro vídeo a história do you are welcome. Mas, então, falam assim, that's okay, you're right. Mas you're right. Para eles, alright, porque sai de lá, do fundo da garganta. E para mim parecia um cachorro, um cachorro latindo. É um pouco difícil, mas é um país maravilhoso. É um país maravilhoso. Então, para vocês, aquilo que eu falei no início do vídeo, good day mate, hi, é o good day que eles usam para qualquer hora do dia. Não tem, tem o good morning, tem o good afternoon, tem o good night, mas como eles têm preguiça de saber qual é a hora, eles falam good day, bom, que seria assim, no dia todo, serve para o dia todo. Mate, que eles chamam as pessoas, tipo, bom dia cara, mas eles chamam mulher de mate também, qualquer um, seria assim, bom dia, cara, ou boa tarde, cara. Hi again é como você tá tudo bem? How are you going? Para eles hi again. Tá bom. Então, é isso nesse vídeo. E muito obrigado por ter assistido. Espero que ajude vocês. Se tiver que assistir qualquer coisa para treinar o seu listening, e você está indo para a Austrália, assiste a ABC News da Austrália, a Sky News da Austrália, que eu me lembro tem essas duas que eu sigo. Se eu
se eu encontrar alguma outra, eu coloco aí. Talvez procure filmes australianos. Eu assisti um filme australiano na Netflix, mas não replicava o sotaque. Talvez ele tenha ali uns atores mais britânicos, então era mais um inglês britânico, não era esse sotaque carregado aí da Austrália. E é isso por esse vídeo. Muito obrigada por assistir. Se puder deixar o like e mandar para as pessoas que estão indo para a Austrália e gostaria de ter aí alguma informação e alguma experiência. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá? Para tirar dúvida de qualquer pessoa. Obrigadão, um abraço.